Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um tema muito interessante. A chamada do nosso tema é: quando o STJ aceita a acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal? Essa chamada é provocativa. Hoje nós vamos ver o STJ interpretado pelo STJ. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos um tema já consolidado, que é o tema 970, que proíbe, que veda a acumulação de lucros cessantes com cláusula penal. E hoje nós vamos trabalhar sobre como é que o STJ interpreta o seu tema para criar exceção a respeito da sua aplicação. Ou seja, existem algumas circunstâncias, provavelmente, em que nós poderíamos pleitear esta acumulação que teria sido proibida no tema 970. Mas para saber como fazer isso, quando fazer isso e de que maneira nós podemos utilizar isso na defesa dos clientes, evidentemente, nós temos que fazer um exame detalhado do caso concreto para conseguir concluir sobre a correta aplicação dessa, digamos assim, exceção ou desta interpretação da interpretação. Eu estou brincando com isso porque o papel do Superior Tribunal de Justiça é interpretar a legislação federal. Então, existe lá uma lei de natureza federal e o STJ é o tribunal, é a Corte Superior, é a última palavra, que interpreta esta lei quando ela tem alguma antinomia, ou seja, quando ela se apresenta com alguma dubiedade. A aplicação dela na prática nos causa alguma estranheza, nos causa alguma dúvida, nos causa alguma incompreensão, e aí nós precisamos interpretar, né, de acordo com a situação do caso que nós estamos analisando, as pessoas envolvidas, as dificuldades delas. O STJ é a última palavra, e ele então fez essa interpretação sobre a proibição da cláusula penal, que seria de natureza punitiva, a proibição com lucros cessantes, que teria natureza indenizatória. Quando ele o fez e deu ensejo ao tema 970, ele o fez dizendo o seguinte: a cláusula penal, para fins de atraso de obra, ela tem natureza indenizatória, ou seja, não punitiva, embora o nome diga penal. Quem já me acompanha sabe que eu já fiz várias ressalvas, críticas sobre a parte, digamos assim, da natureza jurídica dessa interpretação, mas é o que nós temos hoje, é o que nós trabalhamos hoje. Pois então atrasou a obra, tem lá previsto uma cláusula penal punitiva, né? Imaginemos de 1% ao mês de punição, certo? Então é proibido acumular este 1% ao mês com lucros cessantes. O que seriam os lucros cessantes? Por exemplo, a pessoa está gastando com aluguel, né, para morar enquanto não tem o seu imóvel entregue. Então a família comprou o imóvel em planta, não foi entregue na data, está atrasada a entrega da obra, e aí ela quer uma reparação sobre isso. Se no contrato tiver já previsto lá uma cláusula penal dizendo, olha, pelo atraso de obra, a construtora vai ter que te pagar 1% ao mês. Né? O STJ diz o seguinte: não pode você buscar esse 1%, que antigamente era de natureza punitiva, antigamente podia, né, junto com o aluguel que você está tendo prejuízo, que você está gastando. Tem que ser uma coisa ou outra. E no caso, então, prevalece a cláusula penal, porque foi aquela que foi estabelecida entre as partes, certo? E aí eu vou falar um pouquinho também sobre o artigo 416 do Código Civil, para a gente também interpretar, né, esse dispositivo à luz, né, dessa nova interpretação, ou dessa interpretação da interpretação que o STJ fez dessa decisão, porque em algumas circunstâncias está se entendendo possível, ao contrário do que diz o 970, possível, então, a tal da acumulação. Faço essa introdução com várias ressalvas, porque falando desse jeito, eu estou fazendo como as notícias de imprensa, né? E eu estou, de propósito, apresentando o caso de acordo com as notícias que a imprensa deu, né? Porque, na verdade, elas não revelam o conteúdo completo do que quis dizer, né, o tribunal quando ele fez essa interpretação da interpretação. Quando a gente vai examinar o caso, a gente descobre que não é bem assim, que, na verdade, está se mantendo, assim, a aplicação do tema, só que de acordo com aquilo que tinha sido decidido. E aí eu vou explicar tudo isso para vocês no nosso encontro de hoje. Obrigado. Primeira coisa, eu quero relembrar vocês o que diz o tema 970. Eu vou ler aqui para vocês, tá? A tese que foi firmada, do tema repetitivo 970 do STJ, a tese que foi firmada diz assim: a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar. Aqui é aquela confusão conceitual que eu mencionei para vocês, que acabou prevalecendo, um conceito contrário à própria acepção da palavra, né? Porque pena vem de penalizar. E a interpretação que foi dada à prevalência e que já está consolidada na jurisprudência do STJ, diferente do que era antes desse tema, tá, gente? Antes desse tema era o contrário. Tu podia ter uma cláusula penal e ainda pleitear uma indenização
perdas e danos, né, pelos lucros cessantes. Então, a cláusula penal moratória, né, quer dizer, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar. Ficou esquisito, mas é o que nós temos hoje em dia. Então, para fins de atraso de obra, a cláusula penal não é penal, é indenizatória. Seria melhor, então, a gente chamar de cláusula indenizatória, né? Ficaria mais claro. Mas é assim que está o tema, só estou lendo. Então, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. O que significa? Está querendo dizer o seguinte, quando entregou a obra depois do prazo estabelecido. Claro, daquela tolerância, né? Depois da tolerância, né? Se a lei permite uma tolerância de até 180 dias, mas o que vale é o que está no contrato. Bom, então a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. É, em regra, estabelecida. Olha esse ponto aqui, gente. É, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, se afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. Então, tem algumas nuances aqui que a gente tem que prestar atenção. Tá? Então, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. Então, quem lê isso aqui, está definido, né? Imagina eu estou lá estudando para fazer desavisadamente, estou fazendo uma petição inicial e fazendo alguns pedidos, e aí eu identifico esta tese firmada e vejo, ó, afasta-se então a acumulação com lucros cessantes. O que eu faço? Não peço, né? Evidentemente não vou pedir, então, a reparação do meu cliente pelos locativos, porque a cláusula penal é que está valendo. Aí eu vou olhar lá no contrato e descubro, por exemplo, como é o caso que nós vamos examinar hoje, que o contrato previa uma cláusula penal de 0,5% sobre o preço pago. Né? Então, a cláusula penal era de 0,5% sobre o preço pago. E aí eu descubro o seguinte, puxa vida, meu cliente pagou 100 mil reais durante este período, né, pré-entrega do contrato, e os outros 400 mil, imaginando que o apartamento custe 500 mil reais, em hipótese, os outros 400 mil ele financiaria. Né? Então, o que o meu cliente vai receber de cláusula penal? 0,5% sobre 100 mil reais, ou seja, ele vai receber 500 reais por mês. O problema é que o aluguel que ele está pagando é de 2.500 reais. Aqui surge o grande problema da questão. Então, imagina o seguinte, puxa vida, o tema diz que eu não posso acumular, né, com lucros cessantes. O meu cliente ele está gastando 2.500 para morar. Atrasou a entrega do apartamento dele. O que acontece? Intuitivamente, você já se dá conta. Meu cliente, ele está com um prejuízo mensal de 2.500 reais, porque ele está pagando o aluguel para morar, correto? Mas a cláusula penal dele, ela é de 0,5% sobre o valor que ele pagou, que foi 100 mil, ou seja, 500 reais. Então, na verdade, eu estou recebendo aqui, eu estou tendo uma cláusula penal, né, que seria 1/5 do prejuízo dele. Veja que o meu pedido acaba de se revelar insuficiente. Insuficiente. E aí, meus amigos, eu convido vocês a refletir sobre o próprio tema 970 em princípio. Olha o que ele diz aqui, o tema 970. Ele diz o seguinte, que a cláusula penal, essa de natureza indenizatória, que ela é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Opa, aqui eu já começo a criar esperanças. Né? Olha, ela é, em regra, estabelecida equivalente ao valor de locação. A um valor de locação. No meu caso, esta cláusula penal está equivalente ao valor de locação? Sim ou não? Essa é a primeira questão. Tá? Essa é a primeira questão. No meu caso concreto, vejam, né, veja a diferença, colegas, entre você observar o que está previsto na norma jurídica. Lembrem que teses firmadas pelo STJ, elas têm efeito vinculante, ou seja, elas têm força de norma. Então, quando eu digo, veja-se quando eu leio a norma jurídica, cruamente, né, letra fria da lei, eu enxergo que eu não tenho como sair desta arapuca. Mas se eu ler um pouquinho antes uma pista que o próprio tema me deu na tese, normalmente as teses são muito resumidas, tá? É importante a gente ler o acórdão como um todo, para entender como aquilo se consolidou, como se construiu. E quando eu leio, mesmo assim, ela tem uma pista ali. E a pista primeira que vem intuitivamente é o seguinte, não, mas no meu caso, o cliente não está tendo uma cláusula penal coerente com o equivalente locatício. Essa é a primeira pista que surge para nós, certo? Guarda isso, reserva isso. Vamos evoluir agora no nosso raciocínio. Bacana? Bom, para além de eu já ter percebido isso, né, eu tenho uma outra
uma outra questão de ordem prática, né, que a gente tem que perceber. Tá? Existe uma coisa que se chama base de cálculo. Parece matemática, né? E até é matemática. Para quem trabalha com tributário, isso é uma coisa mais comum de se ouvir falar. Pois bem, a base de cálculo, ela é substancial para a gente revelar aqui a incongruência, ou seja, a desproporção desta cláusula penal do meu problema, que gerou uma reparação 1/5 do valor efetivo do prejuízo. Por que dá 1/5 do valor efetivo do prejuízo, né, a minha cláusula penal? Por que ela ficou tão desproporcional ao prejuízo, tão desproporcional ao equivalente locatício? Bom, o motivo pelo qual ela ficou desproporcional é a base de cálculo. Nessa cláusula do meu problema fictício aqui, que é igual ao problema do acórdão que estamos examinando, a base de cálculo, ela foi criada pelo contrato, né, ela foi desenvolvida pelo contrato para ser o preço pago. Faz sentido isso, porque você pensa o seguinte, o valor que a pessoa colocou no imóvel, né, é o valor que ela deixou de dispor, deixou de estar com ela. Então, faz algum sentido você criar mecanismos, como, por exemplo, uma reparação, uma indenização, né, na devolução desse valor, você colocar como a base de cálculo o preço pago e não o valor total do imóvel, porque ainda não foi totalmente pago. Né? Faz bastante sentido. Mas não o atraso de obra. Por quê? Por que não faz sentido um atraso de obra para a reparação do tempo que está se contando para entregar o imóvel? Porque no atraso de obra, o que a pessoa deixa de ter é o uso do imóvel. E o uso do imóvel, ele é maior do que o preço pago. Por que ele vale mais do que o preço pago? Porque, via de regra, você vai financiar em 20, 30 anos aquele restante do saldo devedor com uma instituição financeira. Já está no plano, no projeto de aquisição isso. E a pessoa vai ter, então, uma parcela pequena para pagar, porque ela está diluída em 30 anos, essa parcela. Diferentemente de um aluguel, que ele já é baseado no próprio valor do imóvel, no próprio valor de mercado do imóvel. Aqui a gente cria, então, com a base de cálculo, a gente cria uma distorção. Aqui a gente cria uma distorção. Tá? Se a base de cálculo é o preço pago, a cláusula penal ela não vai ter a equivalência locatícia. E aqui está o ponto, colegas. Aqui está o ponto do nosso exame de hoje. Tá? Por quê? Porque o tema 970 ele elegeu como fundamento a equivalência locatícia. E para a jurisprudência, a equivalência locatícia ela é de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Claro que isso vai variar de mercado a mercado, tá? Mas é isso que a jurisprudência tem decidido, de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Esse é o equivalente locatício. No caso que nós estamos examinando, o 0,5% sobre o valor pago é muito menos do que o 0,5% sobre o valor do imóvel. E aí é que a gente tem essa distorção entre cláusula penal de R$500 versus custo da locação de R$2.500. Aqui está o ponto. E isto foi examinado, meus amigos, no recurso especial de número... Pois não, já dou o número para vocês, tá? Primeiro eu vou ler a parte que eu deixei selecionada aqui, né? Só para vocês entenderem. Ó. Olha só o que o relator diz. Né? Olha o que o relator diz. Ele faz a seguinte afirmação. Ao se estabelecer a base de cálculo como o valor pago, em vez do valor do imóvel, reduz-se indevidamente o montante da indenização. Em uma análise hipotética, aí ele lança uma análise hipotética dentro do acórdão. Olha que interessante isso, eu achei bacana isso, tá? Porque ele é bem explicativo. Em uma análise hipotética, realizada apenas para que se demonstre a desproporção aventada, ao se imaginar a compra de um imóvel de 500 mil, o valor equivalente ao locatício, 0,5% a 1%, estaria entre 2.500 e 5 mil reais por mês de atraso. Nessa mesma ocasião, em um exercício de imaginação, caso o comprador tivesse adquirido com 20% do valor, dos 500 mil, né, a multa de 0,5%, ela estaria em R$500 por mês. A desproporção, aí ele conclui, é, portanto, problemática. Deixa-se de se averiguar, por conseguinte, a natureza reparatória da cláusula penal assim instituída. E aí ele diz assim, o que ele quer concluir com isso? Ele diz assim, ó, quando a gente vê uma distorção dessas, num contrato desses, o princípio, o fundamento do 970, que seria a natureza indenizatória
da cláusula penal, que criou essa natureza indenizatória sobre a cláusula penal, ele diz assim, ó, perdeu o sentido. Tudo aquilo que eles julgaram lá atrás perdeu o sentido. Por quê? Porque houve uma desproporção tal que a cláusula penal deixou de ter força indenizatória. Ela não indeniza mais na proporção daquilo que deveria fazer, que era como eles tinham considerado no seu julgamento do 970, né? Tema 970. Isso. Realmente foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O recurso especial em que foi julgado esta interpretação, né, do tema 970, é o 2.025.166. Vou repetir, 2.025.166. Esse caso é oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? E teve seu julgamento 13 de dezembro de 2022, tá bom? Bacana, né, pessoal? Olha o que eles dizem aqui na própria ementa do julgamento, né? A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locatício. Afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. Nos termos da jurisprudência dessa Corte Superior, é possível, olha só, pessoal, é possível a acumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locatícios, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao tema 970. Em sendo possível a acumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% e 1% do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. Então, olha só, quando o STJ aceita a acumulação de cláusula penal com lucros cessantes, quando o STJ aceita a acumulação, uma vez que o tema 970 proíbe esta acumulação. Está aqui a explicação. Quando a cláusula penal fixada estiver aquém do equivalente locatício. Essa é a resposta. Quando a cláusula penal estiver aquém do equivalente locatício, ela é só um ponto de partida. Nós temos que apurar a diferença entre o 0,5% fixado no contrato e o valor efetivo do locatício. Aí, meus amigos, eu tenho uma observação para fazer para vocês. Foi invocado pela construtora, claro, que estava defendendo a sua cláusula, né? Ela foi invocado o artigo 416 do Código Civil. E ele foi interpretado junto aqui, né, sem prejudicar esta decisão, esta interpretação, que foi a interpretação vencedora. Então, vamos dar uma revisada aqui no que diz o 416 do Código Civil, para a gente ficar também alerta a isso, né, e não cair, né, em desconhecimento dessa circunstância. Veja o que diz aqui o 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Então, o que acontece? Via de regra, quando um contrato prevê uma cláusula penalizante, ou seja, uma cláusula de penalização, né, não há nenhuma necessidade de comprovação dos seus prejuízos. Por quê? Porque a cláusula é de penalização, certo? Então, esta é a previsão normativa. Então, se tem lá um determinado contrato que prevê uma cláusula penal determinada, né, não há necessidade nenhuma, não há como o réu se defender dizendo, mas ele não teve nenhum tipo de prejuízo. Não pode. Por quê? Porque foi fixado, foi estabelecido, foi convencionado, né, uma determinada penalização. Porém, o parágrafo único, e aqui foi o ponto do recurso especial que foi invocado, o parágrafo único, ele diz o seguinte: ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, aí, olha o detalhe, pessoal, olha o que diz a lei. Mesmo que o prejuízo for maior do que está na cláusula penal, é o caso do nosso exemplo, né? A lei diz que não pode o credor exigir indenização suplementar, ou seja, pedir aquilo que excedeu, aquilo que foi além da cláusula penal, tá? Se assim não foi convencionado, ok? Se o tiver sido, a pena, ela vale como mínimo da indenização, competindo o credor provar o prejuízo excedente.
por isso, meus amigos, é desse dispositivo aqui que vem aquele famoso jargão que está presente em todos os contratos, ou na maior parte dos contratos, né, quando algum advogado não faz uma revisão de exclusão, via de regra, vai estar previsto nos contratos a cláusula dizendo o seguinte: olha, pelo descumprimento, fixa a cláusula penal de X reais ou de X%, sem prejuízo das perdas e danos apuráveis. Essa expressão, sem prejuízo das perdas e danos apuráveis, é para aplicar o parágrafo único do 416. Tá? Então é por isso. No nosso caso aqui, voltando para a nossa análise, no nosso caso aqui, olha que intrigante isso, tá? No nosso caso aqui, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? O STJ não entendeu que estava violado o artigo 416. Sabem por quê? Tá? Neste caso, de atraso de obra, o STJ entendeu que não estava violado o parágrafo único do 416. Por que ele entendeu que não estava violado? Porque quando foi julgado o tema 970, o que estava em discussão era que vigia na jurisprudência a possibilidade de você acumular lucros cessantes que você deixou de ganhar com a entrega do teu imóvel, mais a cláusula penal prevista no contrato. Era isso que se entendia. E o que as construtoras defendiam, pessoal, nessa época? O que as construtoras defendiam nessa época? Nesta época, as construtoras defendiam que a cláusula penal já era uma indenização pelo fato de a pessoa estar sem poder usufruir do imóvel. E que se juntasse a cláusula penal, né, de 0,5% ou de 1% ao mês com o lucro cessantes, isso estaria gerando um prejuízo maior ainda para a construtora, porque ela ia estar pagando mais do que o prejuízo que a pessoa estava tendo. E eles venceram. Essa tese venceu. Essa foi a tese vencedora. Certo? Mas por que essa tese foi a vencedora? Essa tese foi vencedora por causa daquela expressão que está no tema 970, equivalente locatício. Então, o que o ministro relator, o ministro Ricardo Cueva, fez? Ele simplesmente disse o seguinte: se lá no tema 970 a gente disse que cláusula penal era indenizatória porque ela equivalia ao locatício, nos casos em que ela não equivale ao locatício, não se aplica o tema 970. Ou seja, eu passo a poder acumular a cláusula penal com a diferença para alcançar o prejuízo, né, que é a perdas e danos, que é o preço que a pessoa está pagando para morar devido ao atraso da obra. Seja para morar, pessoal, ou seja aquilo que ela deixou de lucrar colocando o imóvel em locação. Tanto faz. Essa ressalva, inclusive, está prevista, né? Está prevista, inclusive, no acordo. E aí, senhoras e senhores, o que vocês acharam dessa questão? É ou não é interessante a gente fazer essa avaliação da interpretação, né? Não é interessante a gente observar como apesar de nós termos lá um acórdão muito completo, né, do 970, como ainda assim quando a gente extrai, quando a gente examina só a tese firmada, né, como isso pode nos gerar erros na hora da gente desenvolver uma estratégia de defesa para as pessoas. Por quê? Porque se eu não estou, os processualistas costumam dizer o seguinte, se eu não observar a ratio decidente, quer dizer, as razões de decidir que estão no fundamento de um determinado precedente, né, se eu não observar as razões de decidir, a ratio decidente, o que vai acontecer? Eu vou extrair, né, uma determinada conclusão que pode, em algumas circunstâncias, se dissociar, se separar, perder a sua aplicabilidade, que é o que aconteceu aqui nesse caso, que é o que estava acontecendo aqui nesse caso, e aí o STJ chamou para si, né, e disse, não, Tribunal do Rio Grande do Sul, não foi isso que a gente quis dizer. O famoso, né? Não foi isso que eu quis dizer. Ó, não foi isso que nós quisemos dizer, Tribunal do Rio Grande do Sul. Tanto que no acórdão esse do ministro Ricardo Cueva e da relatoria dele, ele ainda recupera um trecho que no meu curso, eu sempre destaquei isso para vocês, né? Que no meu curso eu sempre fiz essa ressalva. Quando eu dizia o seguinte, olha, se a cláusula penal for menos do que o prejuízo, tu tem que pedir o prejuízo. Isso eu sempre falei. Por quê? Porque eu tinha lido também um acórdão. E olha como ele faz esse destaque aqui
né, dentro do acórdão dele, trazendo um trecho que está lá no fundamento 970. Ele bota entre aspas, ó, a principal questão controvertida, o objeto da afetação, na época que o 970 estava sendo construído, diz assim, ó, consiste em saber se é possível a acumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória nos casos de inadimplemento relativo do vendedor, em virtude de atraso na entrega do imóvel, objeto, né, do contrato de promessa de compra e venda. Então, essa que era a questão. E aí, naquela ocasião, firmou-se a tese no seguinte teor: a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento da obrigação, e, em regra, estabelecendo valor equivalente ao locativo, afasta sua acumulação. É válido consignar que a fixação do aludido neste tema na Corte Superior representou uma modificação na jurisprudência, ou seja, antes era possível a acumulação, certo? Só que o que acontece é que quando o ministro Luiz Felipe Salomão tomou essa frente, né, de desenvolver esse novo entendimento proibindo a acumulação, ele fez a ressalva de que a reparação ela deveria ser integral, né? Ele fez essa ressalva no seu acórdão. Olha o que ele diz ali, ó. Onde é que está aqui? Privação do uso. Tá, daí aqui eles falam, tal, clara desproporção. Tá aqui. Lá dentro do conteúdo do acordo, ele diz assim, ó, diferente seria a hipótese em que uma cláusula penal moratória, por ser condição a disciplinar a mora da incorporadora, objetivamente se mostrasse insuficiente, em vista do tempo em que veio a se perdurar o descumprimento contratual, atraindo a incidência do princípio da reparação integral. Atraindo, vou repetir, tá, pessoal? Atraindo a incidência do princípio da reparação integral. Isso já estava lá no 970. Na minha interpretação, isso já era consolidado, já fazia parte da compreensão que nós dávamos ao 970. Mas os tribunais não estavam, nem todos os tribunais estavam observando isso, como vocês viram agora nesse caso que nós trouxemos para análise. Por que não? Porque quem fez aquele julgamento certamente não tinha lido a ratio decidendi, as razões de decidir. Porque tivesse lido as razões de decidir, ia encontrar essa ressalva, que o tribunal estava alterando a jurisprudência para dizer que estava proibida a acumulação quando a cláusula penal fosse suficiente. Quando ela fosse suficiente, quando ela fosse equivalente ao prejuízo da pessoa. Aí é que está o ponto, colegas. Esse é o grande ponto. Né? Então ficam para nós duas lições aqui. Primeiro, não vamos ser afoitos, né, quando a gente estiver estudando e nós nos depararmos com um tema que aparentemente prejudica os nossos pedidos. Por quê? Porque é possível que na ratio decidendi, ou seja, na formação daquele precedente, nós encontremos elementos que afastem do nosso caso aquela conclusão, que é o caso agora. A vedação aqui não se aplica, pela desproporção. E segunda lição, importantíssima, nós temos que ler o precedente, não apenas a tese firmada. Mas então para que serve a tese firmada, Rafael? A tese firmada, ela vai servir de norte para nós, de resumo, né, de fonte de busca, né, ou seja, eu vou encontrar lá que já foi decidido ou já foi julgado algum determinado assunto, algum tema que me interessa. E ali, às vezes, o tema por si só resolve o meu problema, porque ele se aplica como uma luva, mas outras tantas vezes não. Então, fundamental, né, pessoal, fundamental a leitura integral das razões de decidir, da ratio decidendi, da fundamentação que conduziu o tribunal. Então, foi muito bom esse acórdão, né, ele foi muito esclarecedor, ele traz luz a essa questão e deixa sem sombra de dúvidas a possibilidade da pessoa buscar a reparação integral. Não que o acordo original não tivesse feito essa ressalva, mas no tema talvez não tenha ficado tão claro, embora que ali também daria para a gente concluir isso, né? Mas na ratio decidendi fica mais expresso ainda que está ressalvado o direito à reparação integral. Bacana, gente? O que vocês acham? Faz sentido? Bom